Pastor, às vezes existem falhas na aplicação do discipulado, porque as pessoas, como você falou, têm uma fraqueza no ensino do que é discipulado, da importância dele, e também porque às vezes as pessoas não sabem como aplicar corretamente, principalmente em relação ao tempo, porque todo mundo tem seu trabalho secular, suas atividades durante a semana e durante a vida. Como você daria princípios básicos de aplicação tanto na extensão de tempo de um discipulado, se ele deve durar um mês, um ano, 10 anos, e também como deve ser a frequência de encontro entre discípulo e discipulador? Ok, então vamos abordar a primeira parte da pergunta. A primeira coisa que eu tenho que entender quando estou olhando para as Escrituras, primeiramente em 2 Timóteo 3,16, ele fala que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então a maioria dos crentes entendem isso aí. Agora a próxima palavra fala o seguinte, útil. Essa palavra útil significa fazer uso das Escrituras no ensinamento, na repreensão, na correção, no treinamento. Então, o objetivo para o crente ter maturidade e habilidade para ele poder lidar com problemas na vida dele, para que ele possa praticar obras boas. Agora, uma vez que ele está entendendo que cada vez que ele está lendo a palavra, cada vez que ele está com seu discipulador, então eles estão ensinando, eles estão repreendendo, eles estão corrigindo, eles estão treinando. Agora, isso vem então na parte de tarefas. Então, as tarefas significa que ele vai ter esse tempo de vida devocional que mexe com a vida dele em todas as áreas. Agora, quanto tempo? A meu ver, o discipulado não termina nunca. Agora, novamente, discipulado em grupo, coletivamente, e discipulado individualmente. Quando eu estava fazendo meus estudos lá nos Estados Unidos, um dia eu entrei na sala de aula, e isso foi o primeiro dia que eu estava com esse professor, e esse professor era um missionário que havia aposentado do campo missionário, e ele então era professor em nossa faculdade. Então, quando ele começou a ensinar a palavra de Deus para nós, na verdade, foi um discipulado coletivamente. Logo depois da primeira aula, eu fui conversar com ele. O nome, desculpe, o nome dele é justamente Chuck Driver. Então, Chuck Driver, ele foi um homem experimentado, ele tinha conhecimento bíblico, ele é uma pessoa que praticava o que ele ensinava. Então, depois da aula, eu fui falar com ele. E quando eu cheguei ao lado dele, eu falei, professor Driver, você poderia me discipular individualmente? E logo de cara ele falou que ele não tinha tempo. Então eu me desanimei. Puxa vida, mas eu queria realmente passar tempo com ele. Eu era bem jovem, casado, mas eu não tinha muito conhecimento bíblico, era crente, realmente até crente novo. Mas quando estava saindo da sala de aula, ele me chamou de volta. Então agora aquele ânimo voltou para o meu coração porque ele me chamou de volta. Quando eu conversei com ele novamente, ele olhou para mim dizendo assim, Bill, eu vou fazer discipulado com você, se você concordar de ter encontros comigo todo dia, segunda a sexta, todo dia, segunda a sexta, às 5 horas da manhã, antes de você tomar café. Então, justamente, eu aceitei isso aí durante um ano. 6 vezes por semana estava com ele. Ele dava justamente o que? Tarefas, ele me dava ensinamento. Então, naquele tempo foi muito importante para mim. Agora, você percebe o tempo aí? Naquele caso foi de um ano. Agora, quando foi em outros locais, ou seja, quando estava continuando meus estudos, então eu procurava discipuladores para que eu pudesse não somente aprender no nível intelectual, mas eu sabia que eu tinha também problemas na minha vida. Mas eu não queria me abrir na sala de aula com todo mundo, eu queria abrir com uma pessoa
Então Deus forneceu isso para mim. Então, por esse motivo, eu chamo isso de discipulado em profundidade. Agora, o que eu faço agora nos Estados Unidos? Lembra que eu falei sobre o contrato que a pessoa tem que assinar? Então, esse contrato vale por 1 ano, onde ele vai ter um compromisso de ter encontros comigo durante 30 vezes pelo ano com as suas tarefas. Então, normalmente a gente faz isso no lugar público, por exemplo, uma loja de café. Então, nós ficamos sentados ali, nós estamos estudando a palavra juntos, e tem pessoas incrédulas em volta de nós nessa loja. E logo mais, nós temos oportunidade não somente ensinar, mas treinar o discípulo a fazer evangelismo justamente num lugar público onde não vai haver ofensa nenhuma, mas algo natural. Agora, a sua segunda parte da sua pergunta é o tempo. O pessoal fala que não tem tempo. Eu não sei quantas pessoas que eu tenho convidado e a resposta tem sido o seguinte: eu não tenho tempo. Então, o que havia aprendido são 2 coisas. A pessoa mais ocupada tem mais tempo do que a pessoa desocupada. A pessoa desocupada sempre tem essa desculpa: não tenho tempo. A pessoa ocupada, a pessoa que tem diversos afazeres, essa pessoa tem uma disciplina do seu tempo. Então, na verdade, André, você sabe que todo mundo tem 24 horas por dia. Então, o que é importante aqui é entender as prioridades. Então, a prioridade de todo crente é ter aquele tempo a sós com Deus, aquele tempo que ele está sendo discipulado individualmente, aquele tempo que ele participa em sala de aula com o professor e outros colegas dentro da sala de aula. Então eu vejo o discipulado desse jeito, que nós necessitamos ter aquela parte individual e também aquela parte coletiva, onde nós estamos com outros colegas no discipulado em grupo, tanto como particularmente. Bom. Então, galera, agora a gente chegou no momento final, talvez o mais importante da entrevista, em que o pastor vai dar algumas dicas literárias para nós podermos aprofundar o nosso estudo nessa área de discipulado que é tão importante para a igreja. Bem, eu vejo, primeiramente, em primeiro lugar, tem um manual que chama-se Autoconfrontação. Agora, tem outros livros a mais, mas o que eu vejo que facilita mais o discipulado em profundidade é justamente o manual de autoconfrontação. Esse manual de autoconfrontação tem 2 objetivos. Primeiramente, para você entender como lidar com problemas na sua vida de uma forma bíblica, apesar de pessoas, apesar de circunstâncias, apesar dos seus sentimentos. Então, nós entendemos que a maioria das pessoas são motivadas mais pelo sentimento, menos pela razão bíblica. Então, esse manual facilita para a pessoa realizar 4 coisas na sua vida durante o tempo que ele está estudando nesse manual de autoconfrontação. Primeiro, ele precisa identificar seu problema de uma perspectiva bíblica, um problema particular. Segundo lugar, ele tem que achar uma solução dentro da palavra de Deus, que é a sua esperança bíblica. Então, isso requer, André, que ele precisa mudar seu modo de pensar, seu modo de falar, seu modo de se comportar. Agora, para completar, ele precisa de um plano bíblico, que eu digo que tem 2 planos para o discípulo. Ele precisa, no primeiro lugar, um discipulado onde ele está fazendo um plano diário, como ele vai enfrentar o dia que ele está entrando cada dia. E outro, ele precisa de um plano de tentação. Esse plano de tentação, porque às vezes vem algo durante o dia que ele não espera. Agora, como ele vai lidar com isso aí? Ele precisa de um plano. Então, na segunda parte de autoconfrontação, facilita ele passar para as outras pessoas, para que elas possam fazer a mesma coisa. Para que ele possa ajudar eles a identificarem seus problemas, a esperança, ou seja, a solução para resolver o problema. E como também eles precisam mudar seu modo de pensar, falar e agir. E como eles também têm que desenvolver 2 planos, plano diário
e plano de tentação. Agora, isso se chama autoconfrontação, que trata de diversas áreas. Primeiro, você entende que você pode mudar biblicamente e nós devemos entender que Deus facilita isso. Agora, para ter mudança diária na sua vida, no sentido que você pode mudar, primeiro passo, você tem que ser uma pessoa convertida. Então, isso envolve evangelismo e o início de discipulado. E também o livro também aborda o caminho do homem, o caminho de Deus. Então, todo dia, quando me levanto como professor, como discipulador, como crente, eu sempre tenho duas escolhas todo dia. O caminho do homem, o caminho de Deus. E depois você entende que é uma necessidade de mudanças na sua vida. Então, o manual trata a dinâmica de mudança bíblica, a base de mudança bíblica, e também a esperança de mudança bíblica, e tanto como também a prática e estrutura de mudança bíblica. E depois começa a abordar como lidar com eu, como lidar com ira, amargura, como resolver problemas interpessoais, como também ter problemas na vida conjugal, na vida familiar, como nós podemos abordar esses problemas como filhos, pais, como esposa, como esposo. E depois nós tratamos algumas áreas específicas, por exemplo, medo e preocupação, depressão, pecados escravizadores. Agora, falando em outros livros, tem um livro que foi lançado recentemente, chama-se Aconselhamento Bíblico, ou seja, Aconselhamento e Teologia. Esse livro foi escrito por Jay Adams, e se me engano faz talvez 1 ou 2 anos que foi traduzido na língua portuguesa. Agora, nesse momento, eu não lembro a editora, porém depois eu posso passar isso para você. Tem outro livro que foi escrito por John MacArthur. Então, John MacArthur, ele tem um livro que se chama Introdução de Aconselhamento Bíblico. Agora, aconselhamento bíblico, André, é a mesma coisa de discipulado em profundidade. Então, ele vai abordar justamente um contraste entre psicologia e teologia no discipulado. Então, tem outros livros a mais que você pode adquirir. O que eu gostaria de sugerir para você é o seguinte. Tem uma editora que chama-se Nutra. Nutra tem diversos livros sobre discipulado e sobre aconselhamento bíblico. E tem outro grupo que chama-se ABCB, Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, onde eles estão treinando pessoas no aconselhamento bíblico, discipulado em profundidade. Aqui no Brasil, atualmente, nós temos treinamento em Manaus, nós temos treinamento em São Paulo, nós temos treinamento em Fortaleza e também treinamento em Goiânia e Porto Alegre. Então, o brasileiro tem diversas opções onde ele pode ter mais treinamento. Agora, quem não pode participar no treinamento, ele pode acessar o site de ABCB, que é abcb.org.br. Então, aí eles têm justamente no site recursos. Nesses recursos, eles podem entrar lá e ver diversos recursos no assunto de aconselhamento bíblico e também discipulado em profundidade. E também oferece também justamente as datas onde estão sendo realizados diversas palestras, treinamentos sobre assunto de discipulado e também aconselhamento em profundidade. Muito bom. Então esse material vai ser muito completo para quem quiser, quem se interessar. Não vai faltar recurso para a gente, né, pastor? Exatamente. O Brasil hoje é rico em recursos. Agora, quando eu cheguei aqui em 71, então, naquele tempo tinha pouca coisa na língua portuguesa. Hoje, graças a nosso bondoso Deus, tem bastante disponível à igreja. Que bom, graças a Deus. Inclusive, editora Fiel, também outra fonte onde você encontra bons livros sobre esse assunto. Pastor, muito obrigado por estar aqui com a gente. Amém. Que Deus abençoe o senhor e seu ministério. Obrigado pelo convite, fico muito grato a você.
especialmente sabendo que é a sua idade, um jovem que tem esse interesse, anima mesmo a gente, devido à minha própria idade, porque eu posso pensar assim, puxa, eu tenho 78 anos de idade e você tem 18. Então eu fico feliz em saber que tem gente que nem você que tem esse interesse. Amém. Glória a Deus. Falou, galera. Curtam o vídeo, sigam nossa página no Facebook, sigam o nosso canal no YouTube também. Comentem o que vocês acham que a gente pode continuar melhorando. Valeu, falou.